O futebol no Brasil definitivamente não seria o mesmo se no longínquo ano de 1914 não tivessem excursionado pelo país as equipes Torino e Pro Vercelli, ambas da Itália, para apresentar à imensa colônia italiana e aos demais apreciadores daquele esporte, ainda um tanto quanto elitista, tudo aquilo que suas fileiras podiam fazer com a pelota nos pés. O Palestra Itália, nascido oficialmente em 26 de agosto de 1914, com o passar dos dias foi crescendo e ganhando espaço no meio esportivo até se consolidar, no prazo de poucos anos, como o clube de futebol mais popular e mais aclamado do estado de São Paulo, ainda mais depois da conquista de seu primeiro título paulista, em 1920. Na década de 1930, nenhum outro clube estadual tinha tantos sócios e torcedores quanto a Società Sportiva Palestra Itália. E de lá para cá, entre centenas de conquistas e títulos nacionais e internacionais, o Palestra Itália, pasmem, venceu também os obstáculos impostos por duas guerras mundiais. Na primeira, por pouco não teve que encerrar suas atividades quando vários de seus sócios e torcedores também, incluindo o próprio presidente Augusto Vaccari, deixaram o país para servir a Itália na guerra. Os cofres do clube se esvaziaram durante este conturbado período. Na Segunda Grande Guerra, com a Itália incorporando, ao lado de Japão e Alemanha, o eixo, o Palestra foi alvo de uma perseguição sem precedentes na história do futebol, o que acabou culminando na mudança de nome para Sociedade Esportiva Palmeiras, em 20 de setembro de 1942. Mas o Palestra, agora Palmeiras, lutou, resistiu e nunca sucumbiu diante das tantas batalhas que teve que enfrentar ao longo de sua hoje centenária história, dentro e fora das quatro linhas. Nenhum outro clube no Brasil soube representar tão bem o país, dentro e fora de seus limites geográficos. Nenhuma sala de troféus é tão recheada de títulos quanto a do Palmeiras. O Alviverde Imponente é o único clube no país a ter representado oficialmente a seleção brasileira com toda a sua delegação, desde o técnico, um argentino, até os jogadores e massagistas. Em matéria de pioneirismo, nenhum outro clube se equipara. Foi o primeiro campeão da era profissional, 1933, o primeiro campeão do Pacaembu, 1940, o primeiro a disputar uma final da Taça Libertadores da América, 1960, o primeiro a conquistar 2 títulos nacionais no mesmo ano, 1967, o primeiro a ter um treinador de goleiros, 1968, sendo, portanto, o criador dessa profissão, o primeiro a adotar um patrocinador de materiais esportivos, a Adidas, na década de 1970 e estampar seu logotipo no uniforme, o primeiro a fechar patrocínio com uma empresa de expressão mundial, a Parmalat, entre 1992 e 2000, etc. O Palmeiras é inigualável. Palmeiras é incomparável. Palmeiras é também, até o ano 2100, insuperável. É o legítimo campeão do século XX, título honorífico conquistado por ter disputado e vencido, pelo menos uma vez, todos os campeonatos oficiais disputados no país, até o ano 2000, ou seja, até o fim deste século, quando então uma nova contagem oficial começará a ser feita, o Palmeiras manterá este tão honroso título para si. E que se cuidem os adversários para que não sejam impedidos mais uma vez pela imponência do Alviverde também neste século XXI. Por falar em adversários, se há algo que a maioria deles tem em comum quando se trata de tentar subestimar o Palmeiras, é a contestação que invariavelmente fazem sobre a Copa Rio de 1951 ser ou não o primeiro torneio mundial interclubes da história, o que, se for verdade, torna automaticamente o Palmeiras como o primeiro clube campeão mundial do país e do mundo. Mas o que define o real significado de um título mundial interclubes? Seria o aval da FIFA, a entidade máxima do futebol, ou seria a própria história? Neste livro, vamos voltar ao passado, até o fatídico e desastroso ano de 1950, quando o Brasil perdeu pela primeira vez a Copa do Mundo em seu território, até chegar ao ano seguinte, quando então o Palmeiras devolveu ao povo brasileiro o orgulho de torcer pelo futebol, ao vencer a Copa Rio.
Certamente o título mais lembrado e referenciado por todos os torcedores palmeirenses e rivais, ainda que em tom de deboche e menosprezo pelos adversários, quando se trata de discutir, debater ou discorrer sobre títulos internacionais. Há quem diga, ainda que sem qualquer tipo de embasamento histórico ou levados pela passionalidade e necessidade clubística de autoafirmação, típica de quem tem complexo de inferioridade, que os palmeirenses só passaram a se referir-se à Copa Rio como título mundial após o ano 2000, o que é uma grande e descabida inverdade. Afinal de contas, como demonstraremos nas páginas a seguir, a competição internacional de clubes disputada em 1951 com o nome de Taça Rio foi amplamente divulgada como um torneio mundial, assim como o Palmeiras, após conquistá-la, foi legitimamente chamado e aclamado como campeão mundial por toda a imprensa esportiva e por todo o povo, inclusive pelos torcedores rivais. A história passada não pode ser alterada por quem quer que seja, muito menos pela FIFA ou quaisquer outras instituições esportivas, e é justamente essa história inalterável que declara com todos os fatos, detalhes e letras que o Palmeiras, a despeito do que desejam alguns adversários, é o primeiro campeão mundial interclubes da história. E mesmo que a Sociedade Esportiva Palmeiras ganhe muitos outros títulos mundiais FIFA ao longo deste século XXI e dos outros que virão, nenhum deles poderá se igualar à Copa Rio, dado o grande significado e importância que este título tem na história do Alviverde e do próprio futebol. A Copa Rio 1951 é muito mais que um título mundial, justamente por conta de toda a representatividade histórica que esse título tem. Não apenas por ter sido sua conquista celebrada e comemorada por todas as torcidas, nem tampouco por ter reunido, em pleno ano de 1951, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, a Copa Rio representa muito mais que uma taça ou a conquista de um título. A Copa Rio significa orgulho, patriotismo, glória e grandeza. A Copa Rio 1951 representa a recuperação do orgulho nacional dos brasileiros pelo futebol. O orgulho que o Palmeiras soube devolver representando tão dignamente toda a nação num Maracanã abarrotado com mais de 100 mil torcedores, que ao final da peleja gritavam extasiados: Brasil! 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 Toda taça, todo troféu, toda medalha, enfim, toda conquista traz consigo uma história. Mas qual história por detrás de um triunfo pode se comparar com a história da Copa Rio 1951 por tudo aquilo que representou a nação? A Copa Rio 1951, assim como o próprio Palmeiras, é realmente inigualável. Não é apenas um título mundial, é muito, muito mais que um título mundial. E é a história da Copa Rio 1951, motivo de orgulho para todos os palmeirenses, motivo de inveja e despeito de muitos torcedores rivais, que abordaremos agora, com todos os seus detalhes. Vamos voltar no tempo e mergulhar no ano de 1951, acompanhando passo a passo a trilha do Verdão rumo à conquista do primeiro campeonato mundial interclubes da história. Família Palmeiras. Essa foi a primeira parte do livro Palmeiras, primeiro campeão mundial de clubes, o Almanaque das 5 Coroas. Em breve vamos disponibilizar os próximos capítulos dessa brilhante história. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal Palmeiras, uma história gloriosa, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se já aprecia nosso trabalho, considere nos apoiar com qualquer quantia. A chave Pix está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.